Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome do B8 Projetos Educacionais, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Universidade Paulista, Unip, damos as boas-vindas ao Physics Fight final do YPT Brasil 2010. A partir de agora, as 3 equipes que se destacaram durante os PFs classificatórios disputam a medalha de ouro da competição, em evento que também conta com transmissão ao vivo na internet pela TV Web. Nessa etapa, o time Quarta Dimensão Aviator vai ser o relator, The Inverted Arrow of Time vai ser o oponente e os bósons de Gauss revisor. Será apresentado o problema número 17, gerador de Kelvin. O problema consistia em construir um gerador de Kelvin, medir a voltagem mais alta que ele conseguia produzir e investigar a dependência com parâmetros relevantes. Primeiro vamos para os objetivos. Obviamente, fazer um gerador de Kelvin, testá-lo, alterar os parâmetros que nossa equipe, através de teoria, julgou relevantes, e maximizar a voltagem de saída dados esses parâmetros. O gerador de Kelvin, como vocês podem ver, nosso consistiu em dois indutores, né, que seriam dois arames circulares. Aqui, como vocês podem ver, seria o armazenatório, o reservatório de água, de onde a água cairia por gotejamento, isso é muito importante. Aqui seriam os baldes, onde a água seria recolhida. Como vocês podem ver internamente, os baldes foram vedados com papel alumínio. Esses baldes aqui estão ligados por fios aos indutores de cargas. E aqui atrás, não vai dar para ver, mas a montagem está ligada a um multímetro para marcar a saída de DDP. No indutor de aço, originalmente, ele estaria sem cargas. Mas as cargas atmosféricas presentes na atmosfera induziriam uma inicial carga no indutor, uma pequena carga. Carga grande o suficiente apenas para separar as cargas presentes na água. Cargas de sinal oposto ao indutor aqui na superfície da água, como vocês podem ver, aqui na parte mais baixa, e cargas de mesmo sinal aqui mais para cima. O reservatório também está ligado a um fio terra, o qual seria responsável por neutralizar essas cargas que ficariam acima da gota no reservatório. Então, a força gravitacional seria responsável pela queda dessa gota. Essa gota carregada, ao cair no nosso balde, ele induziria cargas no alumínio. Essas cargas seriam transferidas ao indutor pelo fio, seriam passadas ao indutor pelo fio, e, portanto, conforme o processo fosse ocorrendo, aumentariam as cargas no indutor, devido ao aumento, à queda sucessiva de cargas no balde. Quando aumenta as cargas no indutor, aumenta as cargas induzidas na água, e o que vai causar mais aumento de cargas no indutor, o que vai aumentar ao longo do tempo a voltagem fornecida. Na sequência, o time oponente tem 2 minutos para suas perguntas iniciais. O que é relevante? A autoionização da água ou a eletrização da água pelo atrito com ar? Para começar, eu não disse que haveria ionização da água. Mas por que vocês dispuseram... Peraí, deixa eu responder a minha pergunta. Desculpe a indelicadeza, deixa eu responder a pergunta que você me fez. Por gentileza, vamos manter assim. Desculpe. A água já teria íons dissolvidos. A autoionização da água estava ocorrendo e isso faz com que ela já tenha íons dissolvidos nela. Quando eu falo que induzir carga na água, significa que o campo elétrico formado pelo indutor separaria esses íons, faria com que os íons, por exemplo, se o indutor fosse positivo, os íons negativos da água se posicionassem mais abaixo e os íons positivos, que seriam certo, mas de que forma isso altera o problema, a eletrização por atrito com o ar? Como isso se diferencia da autoionização? Na verdade, a eletrização inicial com atrito pelo ar, no caso do indutor, seria apenas para a indução inicial de cargas no indutor, o que explicaria o começo do processo, mesmo que você não induzisse cargas inicialmente no indutor. De qualquer forma, se você tem 2 gotejamentos e você tem substâncias constantes, o ar e a água, na série triboelétrica elas estariam dispostas da mesma forma, você não dotaria essa substância, a água, da mesma carga nos 2 polos? Como isso poderia dar início ao fenômeno descrito por vocês? Para começar, assim, a gente abordou o enfoque teórico, digamos que por um. Digamos que aqui forme cargas positivas, inicialmente.
Não importa o que vai acontecer com o outro num primeiro momento. Num primeiro momento, não vamos analisar um só. Porque senão... Então, o que exatamente define Pera aí. esse princípio de eletrização? Deixa eu concluir. Fica para daqui a pouquinho sua resposta, porque agora o time oponente tem 4 minutos para fazer sua apresentação. Bem, vamos nos opor agora. Percebemos que há um bom emprego tanto de material em vídeo como fotografias. Conseguiram aferir alguma diferença de potencial, certo? Muito diferente da imprecisão experimental. Não era nulo, com certeza. Pode passar. Ainda assim, eles expõem na avaliação deles a equação da autoionização da água. Não entendo como isso poderia ser pertinente, já que logo então eles dizem que a eletrização inicial das gotículas de água se daria por meio da eletrização por atrito com ar, certo? Não tratam de por exemplo, meios alternativos de se desumidificar o ar, certo? Se referem então somente à utilização do ar-condicionado, e sendo que seria viável alguns outros meios. E por que você não tratou de meios de desumidificação como o uso de sílica em gel, ou o secador de cabelo, ou um soprador térmico? Me explique como um secador de cabelo desumidificaria o ar. Ele simplesmente diminui a umidade relativa do ar, simplesmente. Como? Me explique. Eu não sei como, mas ele o faz, certo? Você está me questionando que ele diminuiria a Ele o umidade. faz. Quero que Isso você é me mostre determinado como. empiricamente. Você pode perceber isso. Com Como eu posso perceber isso? Com medidor de umidade relativa. Tem certos... Você mediu percebe, isso? Sim, você percebe para certos multímetros que eles têm esse medidor Me explique. Sim, basicamente isso. Eu disponho aqui um medidor de umidade relativa. Eu, por exemplo, posso ligar o ar-condicionado, percebo que essa umidade relativa desce. Eu posso secar com o secador esse medidor e a umidade relativa também desce. Por que você não considerou isso? Ou por quê? Melhor, por que você não utilizou de outros meios? Por que não a sílica em gel? Me explique como a sílica em gel diminuiria. Não, essa não é a questão. A questão é por que você não usou isso, por que você não você, se dispôs... Você está me dizendo que ela Não, eu quero diminuiria a saber umidade. Eu quero saber por quê. dos parâmetros que afetam o seu problema. É fato que esses meios desumidificam o ar. Me mostre. É fato. Me mostre. É fato. Me mostre. É a mesma coisa de perguntar por que se eu posso te mostrar por que a frequência altera a refrigerância ao que ela é alterada também. Isso é fato, isso está na literatura, certo? Ou você pode perceber facilmente, tudo bem? Você está fugindo do seu problema, você está fugindo da discussão. Você quer desviar a atenção, certo? Senhores, temos 3 minutos para outra discussão, vamos lá. Exatamente. Qual é a ordem de grandeza dessas cargas? Acredito que seriam da ordem de microcoulombs, porque cargas muito maiores do que isso seriam muito difíceis de serem observadas. Certo. E por que você acha que você não conseguiu os milhares de volts que você percebe para alguns geradores de Kelvin? O que afetou isso? Principalmente a umidade. O time avaliador agora tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. As gotas utilizadas eram mais ou menos uniformes? E como você fez para garantir isso, se sim? Sim, elas eram relativamente uniformes, principalmente por causa do tamanho do buraco, que se manteve constante. E como se pode observar no vídeo mesmo, você pode se observar que elas tinham mais ou menos o mesmo padrão de tamanho. Você acha que o tamanho do anel seria um fator relevante? O tamanho do anel, claro. Você acha que a resistência dos condutores seria um fator importante? Claro. Agora é para a equipe opositora, por favor. Por que você achou o atrito do ar tão importante na situação apresentada? Por favor, fale sucintamente. Ele não define o que causaria essa diferença de eletrização das gotas. Ele confunde isso com a autoionização da água. Ok. Por que você acha que a conservação de energia precisaria ser apresentada e não bastava a energia potencial elétrica? Bom, seria interessante para nós, para bem analisarmos o problema, entender de onde vem essa energia que causa essa diferença, essa energia potencial elétrica definida pelos polos. Por favor, explique melhor. Bem, eu acho que é interessante saber sempre o caminho de transformações de energia, certo, no sistema. De onde vem essa energia que é fornecida ao sistema e como ela é transformada, certo? Eles não dizem de onde vem essa energia. Agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Primeiro, quanto à equipe relatora, nós gostamos bastante que eles foram a fundo nas discussões. Nós gostamos também da dinâmica de apresentação da equipe relatora. Meus parabéns pela sua performance e também pelo uso de mídia na sua apresentação. Agora, o que nós não gostamos. O fator de vocês terem ido a fundo na discussão também não foi tão legal, um pouco na sua postura.
houve um pouco de agressividade por parte da nossa opinião. Nós não achamos que no seu experimento foi devidamente isolado, como nós apontamos nas perguntas, tal, nós achamos isso. Agora, quanto à equipe opositora. Nós também gostamos muito que vocês foram a fundo na discussão. Nós consideramos isso importante. E também que vocês tentaram ir além do que o problema pedia. Isso até certo ponto pode ser interessante. Porém, vocês fizeram certas perguntas que nos causaram certa estranheza por certos parâmetros não apresentarem certas relevâncias. Aconteceu o mesmo problema que na outra equipe. Vocês foram um pouquinho a fundo demais na discussão. Isso nem sempre é bom, tanto é que deixou eles um pouco nervosos. Nós achamos que poderia ter sido melhor. Quem estava perguntando interrompeu indevidamente a explicação da equipe relatora. Isso, para nós, não é muito bem visto. Você inferiu em algumas partes afirmações que a equipe relatora não tinha feito. Ok, obrigado. Vamos agora para o bate-bola rápido com o júri. Quanto tempo demorou para atingir 80 volts no experimento? 2 horas, gotejando. Para a equipe relatora, em relação aos materiais utilizados, você tem alguma consideração sobre isso? Que alguns materiais que vocês poderiam ter utilizado para ter maximizado os resultados? Desconsiderando, claro, a umidade do ar, que vocês não tinham como. A gente acredita que um material que poderia ter maximizado seriam folhas de ouro, que é um dos melhores condutores que a gente conhece. Mas, infelizmente, por até questões financeiras, não dá para fazer com uma folha de ouro, por exemplo. A equipe avaliadora concorda. Inclusive, não apenas o ouro, mas também a platina, por ser bons condutores. Terminado o período de perguntas do júri, vamos para as notas. Senhores jurados, por gentileza, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Muito bem, o professor Thiago já está recolhendo as notas. Queria aproveitar para pedir, então, uma salva de palmas para esses 14 jurados que representam os 30 que estiveram conosco nesse final de semana. Vamos aplaudir também essas 3 equipes que levaram a sério o espírito dos Physics Fights. The Inverted Arrow of Time, os Bosnios de Gauge e Quarta Dimensão Viator.